Repete. Pois é, e durante a apresentação do relatório trimestral de inflação, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, apresentou os argumentos que têm preocupado o Banco Central no cenário externo e que, por consequência, estão trazendo certas restrições para essa aceleração no corte de juros por aqui. Vamos ouvir, então, Roberto Campos Neto. A parte externa, a gente acho que explicou bastante na apresentação aqui do Diogo, ele menciona. Tem uma coisa que aconteceu muito mais recente, que é essa alta da curva de juros americana. A gente vê, por exemplo, emissões de crédito americanas de empresas boas saindo em taxas 6,5%, 7,5%. Obviamente, isso é um dreno de liquidez do mundo emergente. Existe um debate grande em relação aos juros longo americano, se existe algum componente de fiscal. Grande parte do mercado entende que não, mas quando você olha a estrutura de juros a termo, ele parece ter um prêmio um pouco mais entre o meio da curva e o longo, que não se explicaria pela segunda tese, que na verdade, a curva de juros americana está mais alta porque tem uma perspectiva que a taxa de juros fique mais alta por mais tempo. Você teria um formato diferente se fosse somente isso. Tem também um tema de leilões grandes que foram feitos, como o Diogo mostrou aqui. E tem um outro tema que não foi mencionado, que é um tema técnico, que a China está fazendo mais intervenções no mercado, e quando ela faz mais intervenções, ela vende títulos de tesouro. Então, pode ter sido um momento onde a China vendeu muito e não tinha o equivalente de compra do outro lado. Então, a gente tem observado isso. Isso, de fato, gerou uma pressão. Na parte do crescimento de China, em específico, que é um outro elemento, é um movimento que já vem acontecendo há algum tempo. O que parece estar acontecendo, inclusive, é uma mudança de modelo, no modelo de crescimento chinês, de passar de um modelo mais baseado em infraestrutura e construção civil para um modelo mais baseado em inovação, consumo e coisas desse tipo. Essa mudança de modelo pode fazer com que o crescimento durante um tempo fique mais baixo. Tem alguns temas de crédito também que foram discutidos, mas essa parte externa, a gente entende que nos últimos dias, de fato, tiveram fatores novos. E, inclusive, Roberto Campos Neto, neste momento, está participando de um evento, trazendo aqui também pontos importantes, só para completar essa fala ali que ele traz de China. Agora, ele também está falando aí sobre a China. Ele falou, inclusive, que o setor ali, a parte imobiliária da China, está em 11% abaixo, chegou a ser 40% do PIB. O país tem um grande problema aí no setor de construção civil, e ele ainda diz que, diferente de outros momentos, olhando ali para a China ainda, diferente de outros momentos, o governo parece estar disposto agora a deixar alguns bancos menores e algumas imobiliárias quebrarem. Segundo ele, há incorporadoras que entraram em negócios estranhos, como a construção de veículos elétricos. Campos Neto também, olhando ali mais para o cenário internacional, trazendo ali a visão, inclusive, não só ali de China, mas ele trazendo uma visão, inclusive, da política monetária globalmente falando. Ele diz que a política monetária está muito coordenada em todo o mundo, que os bancos centrais estão subindo juros, mas a política fiscal não está coordenada globalmente. Há dificuldades em retirar os programas criados na pandemia por sequelas deixadas na sociedade. O Roberto Campos Neto, ainda falando ali sobre juros nos Estados Unidos, disse que a curva já não esperava mais tanta queda. Sobre a inflação no Brasil, ele disse que ela tem sido destaque em alimentos. No mundo, ao contrário do que se pensava, inflação de energia voltou a subir, preocupando os bancos centrais. O presidente do Banco Central diz que a inflação maior em 12 meses, então, aqui no Brasil, ainda é efeito estatístico em razão das desonerações feitas no ano de 2022. Apesar de não ser bom para a inflação, a desoneração de combustíveis foi correta. Campos Neto repete aí, que o governo fez certo, então, em manter a meta de 3%. Ontem, inclusive, ele também trouxe um discurso nesta linha, que a gente acompanhou depois justamente nessa entrevista que ele deu ali, logo após a apresentação do relatório trimestral de inflação. Ele falou que a inflação no Brasil está menor do que a inflação global. Últimos 2 números ali de serviços vieram melhores, mas ainda estamos acompanhando. Queda da inflação é, em parte, responsável pela melhora da confiança e do consumo.
Trazendo então aqui mais falas de Roberto Campos Neto, ele ainda citou as reformas que têm sido feitas ali, que podem sugerir que o crescimento do Brasil seja um pouco mais alto do que o projetado, né? O mercado tem errado consistentemente sobre o crescimento do PIB. Ontem ele inclusive falou exatamente também sobre essa questão, né, do mercado estar errando ali nas projeções de crescimento do Produto Interno Bruto brasileiro. Ele ainda falou que estamos caminhando aí para um dos menores níveis de desemprego em muitos anos. Boa parte desta melhora está ligada à agricultura. Campos Neto repetiu aí que o Brasil está então caminhando para um pouso suave, ou seja, né, tendo aí a sua redução da inflação com o menor custo para a sociedade, sem perder de fato o crescimento econômico do PIB, né, do Produto Interno Bruto. O presidente do Banco Central que já havia feito essas mesmas considerações no evento da Câmara Federal ontem, né, nesta semana inclusive, e no evento de ontem da apresentação também do relatório trimestral. Ele disse que a decisão muito acertada do governo em insistir que vai perseguir a meta de déficit primário ainda que o mercado ache que é difícil. Tá aí, Felipe, um pouco das aspas, né? A gente vai continuar aqui, inclusive, acompanhando, mas as falas importantes aí de Roberto Campos Neto nesta sexta-feira. Pois é, Paula, um evento privado que o presidente do Banco Central, inclusive a gente tem, né, overdose de Campos Neto nessa semana. Tivemos ele falando por mais de 4 horas lá na Câmara Federal, na Comissão de Finanças da Câmara dos Deputados. Depois tivemos ontem ele falando no relatório trimestral de inflação, hoje mais uma vez. É interessante porque a linha de raciocínio continua a mesma, né? Vai ter um pouso suave, o Banco Central está fazendo o seu trabalho, o Banco Central está analisando os dados, o Banco Central está tomando as atitudes necessárias, né? E monitorando principalmente o balanço de risco ali para conseguir continuar com esse ciclo de afrouxamento monetário, sinalizando, né, fazendo sinalizações ao governo federal que é importante manter essa persecução, né, da meta, perseguindo a meta de déficit zero, que o governo federal tem tomado algumas atitudes muito importantes justamente para conseguir, né, perseguir essa meta, sinalizando ao Congresso Nacional essas demandas, né, demandando o Congresso para a votação de medidas importantes. Então, é interessante essa unidade, né? E a gente até viu nas 2 últimas notícias que nós trouxemos aqui, a unidade também do Gabriel Galípolo com o Roberto Campos Neto, falando da barra alta, falando do cenário externo, falando das preocupações que eles têm com o cenário externo, justamente para poder impactar, né, na tomada de decisão aqui do Banco Central. É muito importante também a gente ver essa sinalização para não desancorar nenhum tipo de expectativa. Por mais que no comunicado e na ata a gente tenha visto aquela unanimidade entre os diretores do Banco Central, sempre fica, né, aquele questionamento, aquela interrogação sobre o presidente do Banco Central e também o novo diretor, né, de política monetária, o Gabriel Galípolo, que foi indicado pelo ministro Fernando Haddad, foi indicado pelo governo do presidente Lula nessa diretoria composta, em sua maioria, por indicados do ex-presidente Jair Bolsonaro e do seu ministro da Economia, Paulo Guedes. Então, essa unidade de discurso, essa unidade até mesmo interpretada de pensamento, mostra que o Banco Central veste, né, essa roupa técnica